Bom, queridos, olha bem, nossa aula aqui hoje, vamos falar das aulas 5, 6, 7 e 8, lembrando que a aula 5 e a aula 6 eu já tinha dito para vocês em sala de aula, já fizemos alguns exercícios. Eu vou revisar isso, tá? E a gente vai entrar nas aulas 7 e 8, que é a parte de radicais ali, que também tem a ver com potenciação, tá? Bom, então vamos lá. Revisando as aulas 5 e 6, eu falei das propriedades das potências que são importantes. Então aqui, por exemplo, multiplicação de mesma base. Nós fazemos o quê? Repetimos a base e somamos expoentes. Tá. Se eu estiver dividindo, né? Se eu estiver dividindo duas potências de mesma base, repete a base e subtrai. Se eu tiver aqui com uma potência elevado a outra, né? Dois expoentes aqui no parênteses, a gente vem aqui e multiplica isso. Outra coisa importante, se eu quero trocar o sinal do expoente por algum motivo, o que eu faço? Vou inverter. Então eu tenho lá a elevado a n, eu quero inverter isso. Aqui embaixo é 1, ó. Então vai ficar trocado o sinal. Eu vou inverter a fração e apenas troca-se o sinal do expoente. Beleza? Nós chegamos a fazer alguns exercícios, eu quero que vocês terminem. Então, terminar os exercícios, né? Aulas. Deixa eu apagar aqui que está errado. Meu Deus do céu, pera aí. A borracha está grande demais. Tá, agora diminuiu. Terminar os exercícios das aulas 5 e 6, matemática B, tá bom? Ok? Nós já terminamos, falta muito pouca coisa lá. E agora a gente vai para a matemática B, tá? Então falei das propriedades aqui, as mais importantes que nós temos para a parte operacional. E lá tem também aquela parte de potência de base 10 que eu já tinha falado, até fizemos um exercício com vocês em sala, tá bom? Então aqui, ó, vamos apagar isso aqui e vamos recomeçar falando das potenciações aqui. No livro de vocês, se vocês pegarem o livro de vocês aí, eu estou com ele aberto aqui para eu também acompanhar e orientar vocês. Na página 126, já tem aqui as propriedades todas anotadas, tá bom? Então nós vamos colocá-las aqui. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, né? Antes de falar das propriedades, então, vamos trabalhar com o radical, com a radiciação, com esse símbolo aqui, com o radical. Quais são os elementos desse? Ó, tem um carinha aqui, tem outro carinha aqui e tem outro carinha aqui, por exemplo. Vamos botar um N melhor, porque aquele N ficou horrível. Pronto. E eu tenho aqui uma resposta, que é a raiz, né? Então, quem são esses elementos aqui? Tá, vamos lá. Ó, esse cara aqui, esse N, é o índice do radical, tá? Raiz quadrada, índice 2, raiz cúbica, índice 3. Eu tenho aqui dentro o radicando, que no caso pode ser uma potência ou não, né? E tenho aqui B, que é a resposta disso, é a raiz. Tá bom? Então a gente vai ver as propriedades. Então faça essas anotações, por favor, e nós vamos aqui trabalhar as propriedades. Você pausa o vídeo, você volta o vídeo, anota. Bom que aqui eu não preciso ficar esperando você copiar, né? Então, olha bem, ó, uma propriedade importante é se eu tiver que multiplicar dois radicais. Eu quero multiplicar 2 ou 3 radicais. Como que eu posso multiplicar radicais? Primeira observação, tem que ter, vou até botar de uma cor diferente aqui, ó, tem que ter o mesmo índice, tá vendo? Então, para poder multiplicar, tem que ter mesmo índice. Ótimo, perfeito. Os números que ficam lá dentro, os radicandos, pouco importam. Então, por exemplo, vou botar A e B.
Como é que eu multiplico isso? Eu vou multiplicar os caras de dentro e repetir o radicando. Então eu tenho lá raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Vai dar raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Ok? Dá 8. Tá. Essa é a parte de multiplicação. E se fosse uma divisão? A mesma coisa. Eu quero dividir 2 radicais. Ó. Não importa os radicandos, mas eu também tenho que ter mesmo índice. Tá bom? Então o que eu faço? Eu posso dividir separado, resolver separado depois dividir, ou eu posso, se eu quiser, botar um único radical, dividir esses números e colocar dentro de um único índice. Pode ser assim também, tá? Então, por exemplo, aqui, raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 2. Ó, eu posso escrever assim, ó, 4 sobre 2, raiz de 2. Tá ok? Anota isso, por favor. Tá bom? Tá. Depois, nós temos aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, tem que ter mesmo índice, certo? Ok. Então, para poder multiplicar, para poder dividir, eu tenho que ter mesmo índice. Ótimo. Tá. E se eu quiser, por exemplo, somar 2 radicais? Né? Somar. Eu vou somar ou subtrair, né? Ou subtrair. Eu posso somar de qualquer jeito? Não. Tem que ter mesmo índice e tem que ter o mesmo radicando. Então agora tem que ter mesmo índice e o mesmo radicando, o cara que está lá dentro. Então, por exemplo, aqui, isso para soma ou para subtração, tá? Então, é uma coisa que vocês já estudaram, é revisão, então a gente só está revisando isso aqui. Então, ó, raiz quadrada de 2 mais 3 raízes quadradas de 2, ó. Então, aqui, ó, o índice é 2, aqui o índice é 2, é igual. E o cara que está dentro também é igual, então eu posso somar. Então, eu tenho uma raiz com mais 3 raízes, eu tenho 4 raízes quadradas de 2. Isso aqui, pessoal, é beabá para vocês, isso aqui é só revisão, essa aula é uma aula revisional, e eu quero que vocês, tanto para somar, para subtrair, entendam essa situação, tá? Isso é revisão, eu não vou ficar preso nessa ideia, porque para vocês isso é beabá, tá bom? Coisa que vocês já estão cansados de fazer. Pausa o vídeo, anota o que tem que anotar aí, tá? Sempre assim. Bom, e aí tem uma situação que se eu tiver aqui, ó, com radicais um dentro do outro, por exemplo, não importa, são 2, 3, 4, 50, 1000, eu tenho caras diferentes aqui, ó. Eu tenho índices diferentes ou índices iguais, tanto faz. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses índices, ó, B vezes C, e vou colocar dentro de um único radical. Então, por exemplo, eu tenho raiz cúbica da raiz quinta da raiz quadrada de 3. Como é que eu faço? Coloca dentro de um radical o número 3. E aqui dentro, ó, 2 vezes 5 vezes 3. Ó, 2 vezes 5, 10 vezes 3, ó, 30. O índice virou 30, porque eu multipliquei. Tá ótimo? Beleza? Então essa é mais uma propriedade. E aquela propriedade que eu já falei em sala de aula, que é do expoente fracionário, que eu vou repetir, tá? Eu já disse na aula de potenciação. Se eu tenho aqui, ó, um expoente fracionário, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar esse cara com expoente fracionário, mas se eu quiser eu posso jogá-lo para fração, tá bom? Então aqui, ó, A e esse M viram aqui o meu radicando, e esse N vem o meu índice do meu radical.
Então, por exemplo, eu tenho com esse radical aqui, raiz quinta, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ó, quem está lá dentro sai do jeito que está. E esse índice vem aqui para o denominador. Ó. Pronto. É só uma forma de você tirar o radical. É só uma forma de reescrever, é mais nada, tá? Ah, eu vou fazer conta assim. Não, não, é só uma forma de você tirar o radical. Tá ok? Como isso aqui é revisão, meus amores, isso aqui para você é melzinho na chupeta, vocês vão fazer o que para mim? Eu estou vendo aqui agora, ó, vocês têm exercícios fáceis de fazer. São 5 exercícios das páginas 126 e 127. E página 127. Tá? E vocês vão trabalhar. Ok? Vão revisar. E eu vou corrigir isso com vocês. Tá ótimo? Beijo. Se cuidem. E até a próxima aula. Tá bom? Fiz um vídeo rapidinho que é só para relembrar. Isso para vocês é moleza. Então terminar as aulas 5 e 6 e, obrigatoriamente, as aulas 7 e 8 dessas páginas aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.